Bom dia, ser igreja. A gente está numa série aqui que a gente está falando sobre fé. Tá? A gente está falando sobre fé, a gente tem conversado um pouquinho sobre isso. Tem sido bênção, né? Amém? Tem sido desbravador aí tirar alguns, vamos dizer, conceitos errados que a gente aprendeu, que de alguma forma a gente tem aprendido, que de alguma forma a religiosidade ela impôs sobre a gente. E a gente está fazendo isso tudo aqui em nome de Jesus cair por terra para te fazer mais forte. A intenção de você vir aqui é para que você de alguma forma fortaleça a tua fé. E você vai entender isso. Boa, Rogerão. Fechou. Todo mundo sentado aí? Amém? Bom demais. Glória a Deus. E a gente começou com uma mensagem, vocês vão lembrar aqui que eu preguei sobre fé, sobre tamanho de fé, sobre posso aumentar minha fé. A fé ela é passível de ser aumentada, ela tem tamanho, é grande ou pequena. E ali a gente começou já a desbaratinar um monte de coisa, né? A gente começou a ver que fé não é grande, não tem pequena. Isso é uma fé subjetiva que Jesus usa sobre isso. Jesus vem falar sobre isso, que Ele quer. O que Ele quer? Constância, firmeza. A gente aprendeu sobre isso. Quando Ele vem tratar, a gente trouxe o original, mostrando exatamente o que Deus vem trazendo sobre isso, que o Espírito Santo quer revelar através de Jesus. Se você não assistiu ainda, vai lá no YouTube, que eu acho que vai todo sentido, porque a gente está numa sequência, é uma pregação a sequência da outra. Então a gente aprendeu que fé não é tamanho, não é grande, não é pequena. E nem você tem necessidade de pedir para aumentar, porque isso foi dado como fruto do Espírito Santo quando você aceita Jesus. Isso já está dentro de você. Deus não quer tamanho de fruto, Ele quer qualidade de fruto. E a gente falou sobre isso. E logo depois eu falei sobre medo, né? Lembram disso? Né? Bom demais, né? Lembrando que o medo não é o quê? Não é um sentimento. O que é o medo? É um espírito. O medo não é um sentimento. Você não nasceu com esse shape. Deus não colocou o medo, ele vai aparecer lá em Gênesis 3. Depois que o homem, né, ele adquire, né, depois de ter pecado, aquela natureza pecaminosa. E aí ele sente medo. Só que a gente também falou do espírito da fé. E esse espírito da fé que já vem, né, já vem junto, para que você e eu, quando aceitamos a Jesus, isso já vem, já está dentro de você. Então a gente acendeu a luz de Satanás. Satanás não suporta quando a gente acende a luz. E a gente descobriu que o medo é um ratinho. Ah, você está aí escondido, né? Agora saia, em nome de Jesus. Agora saia, em nome de Jesus. Foi desafiador, né? Foi bom para que a gente colocasse isso em prática. Logo depois, a gente teve a pregação à noite também, de declaração de fé da Bruna. Semana passada, como repousar, que a minha esposa trouxe. Também demais, como você descansar, cara. Descansar na proa do barco. Entendendo que às vezes você, de alguma forma, está acordado no teu espírito 24 horas, já há meses, há anos, causando distorções na tua mente, quando Deus está falando assim, cara, eu estou na proa do barco. Eu quero que você descanse. Eu quero que você entenda que eu sou o teu descanso. Eu quero que você entenda sobre que eu sou o teu descanso. E aí, voltando sobre fé, olha o que Jesus fala, olha que interessante isso daqui. Aqui é a última ceia. Jesus pega os discípulos e isso daqui, Pedro, Satanás tinha pedido para ceifar Pedro. E aí Jesus fala o seguinte para ele, mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Jesus poderia ter falado um monte de coisa aqui, para que de alguma forma você fique, né, firme, não fique cansado. Você está muito cansado, Pedro, está andando de cima para baixo. Ô Pedro, você não perca talvez a graça, você não perca esse amor, sabe, esse ímpeto que você tem. Mas Jesus é enfático, ele fala aqui, ó, para que você não esmoreça, não perca a tua fé. Para que você não perca a tua fé. Sabe, quando eu falei sobre tamanho de fé e aumento e tudo mais, eu trouxe um exemplo dizendo que a fé é como a pulseira da Pandora. Alguém tem pulseira da Pandora aí? Mulherada? Não? Seu marido não comprou ainda para você? Ah, vai ter que comprar. Até o final dessa série vai ter que comprar. Até o final dessa série tu vai ter que ganhar. E ali, de alguma forma, eu trouxe o exemplo dizendo que a fé é a última. Sabe aquele pingente, o último da Pandora que segura todos os outros? É exatamente isso que Jesus nos revela. A fé, ela é o último pingente ali. Quando você perde a fé, por isso que Jesus fala com Pedro, eu orei para que você não pereça na tua fé. Porque se você perecer a tua fé, vai vir um amor, vai vir a vida bem-sucedida, a tua vida espiritual, vai tudo cair, vai tudo desabar. Porque é o momento que você perece na tua fé, tudo vai cair. Tudo vai cair. Tudo vai cair. É por isso que Jesus é muito enfático com Pedro. Eu orei, Satanás pediu a tua alma, mas eu orei para que você não pereça na tua fé. Não pereça na tua fé.
E aí, trazendo sobre o descanso, que foi a última pregação que a minha esposa fez, que ela trouxe para cá, eu quis trazer o texto de Hebreus 4:11 para poder reforçar isso na tua cabeça. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Ele está falando aqui de Moisés, de Josué, que Josué veio assumir a terra prometida em 40 dias, o que Moisés não conseguiu em 40 anos, porque não confiou, não entrou no descanso, bateu na rocha, quando Deus fala para que ele falasse. E isso, você e eu que somos da nova aliança, que pertencemos à graça, que pertencemos ao amor de Deus, que estamos ali em Cristo, a única vez, grava isso no teu coração, que Deus fala para você cumprir, para você de alguma forma, se esforçar para fazer alguma coisa, não é para se esforçar em dar dízimo, não é para se esforçar em servir, não é para se esforçar em seguir os mandamentos. Não é para fazer isso, não é. Até porque você, quando se esforça para essas coisas, você está colocando o seu eu, você está tirando o foco daquilo que Jesus fez na cruz e dizendo, deixa comigo que agora eu consigo fazer. Mas a única coisa na Bíblia, é única, anota isso, que Jesus na nova aliança fala para mim e para você, para a gente se esforçar, para que a gente entre no descanso. Porque é muito difícil você pegar e falar assim, eu abro mão daquilo que eu sei, eu abro mão dos meus conceitos, Senhor, eu abro mão de fazer aquilo que eu fui preparado, treinado para poder fazer. Chá comigo, sabe o chá comigo? Chá comigo que eu sei, cara, é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Você dizer o seguinte, Deus, deixa que isso aqui eu sei fazer, eu sei tomar aquele remédio, eu consulto, eu tenho um amigo, eu tenho um político, eu tenho alguém, sabe, eu conheço, eu tenho um contato. Não preciso de você agora não, Jesus, deixa aqui com esse contato. E Jesus está falando, esforça-te, para que você descanse em mim, porque eu sou bom, e a minha vontade é boa, é perfeita e agradável. Amém? E aí o tema da mensagem hoje, a gente vai conversar um pouquinho, que é um desdobramento daquilo que a gente tem falado do medo, da falta de descanso, que é insegurança. Insegurança. Quem nunca, né? Na hora de assinar um contrato, de dar uma resposta, de fazer alguma coisa. E sabe, esse tema aqui, insegurança, vamos separar. Isso não é medo. Medo é medo, insegurança é insegurança. Medo, a gente aprendeu que é um espírito, e a insegurança é um desdobramento do medo. A insegurança, ela é literalmente, quando você... vou trazer, talvez, tentar numa linguagem aqui menos técnica possível. Eu cheguei a anotar aqui dizendo o seguinte, a insegurança é um estado emocional, da qual você é caracterizada pela falta de confiança em si mesmo, em suas capacidades, acompanhada de medo e ansiedade, gerado ou gerando falta de descanso. A verdade é o seguinte, quando a gente não entende esses conceitos que a gente trouxe aqui, nessa sequência de fé, de medo, de descanso, é natural que a insegurança venha sobre a minha vida e sobre a tua. E a verdade que viver com pessoas inseguras é complicada. Cara, já foi escolher roupa com alguém inseguro? O marido está rindo aí, né? E escolher sabor de pizza? Rapaz, o Tiago ali, o nosso mestre, Tiago, cadê você? Que cuida aí dos nossos jantares, dos nossos almoços aí. Tiagão? Tiagão não está aí? Deve estar... Rapaz, o pessoal deve chegar na tua pizzaria lá, deve sentar sabor de pizza. Tem 50 sabores. Imagina, o cara inseguro na pizzaria lá do Tiago, na Proença. Cara, deve ficar perdido. A verdade é que, de alguma forma, a insegurança, ela machuca a gente. A insegurança, ela machuca, cara. A insegurança, ela deixa a gente trêmulo. A insegurança, de alguma forma, ela deixa a gente desconfiado, deixa a gente... mal com a gente mesmo. Parece bobagem esses exemplos que eu dei da pizza, de roupa, mas isso de uma maneira constante, isso só mostra aquilo só é um espelho de como está a tua alma. Essa é a verdade. Essa insegurança constante que você vive nos pequenos detalhes da tua vida, isso só é um espelho daquilo como está a tua alma. Isso só é um espelho daquilo que tua alma está refletindo. E isso tem gerado insegurança, fracasso. Isso tem gerado problema no teu casamento, isso tem gerado problema na tua vida profissional. Isso tem gerado falta de perca de oportunidade na tua vida. Ou, de alguma forma, assumir uma responsabilidade que Deus falou para você não assumir.
Quando você tem insegurança na frente, não ouve o Espírito Santo, porque você está escutando outras vozes, é natural que você acabe errando. E isso aconteceu na Bíblia. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia ela é, vamos dizer assim, muito contemporânea. Jesus não escondeu nada da gente. Se você for lá na Bíblia, você vai ver briga entre irmãos, você vai ver traição, você vai ver prostituição, você vai ver tudo. E você vai ver, inclusive, um Deus que morreu e que ressuscitou. E aí, Atos 12 tem uma história muito engraçada. Você vai ler comigo aqui, ó. Isso aqui, Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha acontecido, já tinha descido. E aí eles recebem uma ordem. Herodes, achando por bem, manda matar Tiago, o irmão de João. Não Tiago, o líder da igreja, Tiago, irmão de João. E ele viu que aquilo era bom e falou o seguinte: eu vou prender Pedro também. Está dando popularidade. Eu vou fazer um projeto de lei aqui que vai arrebentar esses crentes. Está dando popularidade, vou ganhar voto. Acompanha comigo aqui. E aí, depois deles estarem orando, só complementando aqui, depois deles estarem orando, o Pedro é preso. E aí eles começam a orar por Pedro. Eles começam a orar por Pedro para que Pedro saísse da prisão. E Pedro recebe a visita de um anjo. Literalmente esse anjo, Pedro estava acorrentado, um guarda de um lado, um guarda de outro acorrentado. Ou seja, os caras estavam com medo de haver uma rebelião e tirarem Pedro de lá. Tanto que esses guardas depois eles sofrem uma punição. Enfim, e eles começam a orar e vem um anjo, começa a abrir a cancela atrás de cancela e ele sai da prisão. E Pedro não acredita, Pedro passa a primeira cancela, passa a segunda cancela, sai na rua e somente na rua depois, quando ele está perto da casa de Marcos, de Maria, mãe de Marcos, que ele vai lembrar, ele vai falar: cara, realmente isso não é uma visão que eu estou vivendo, realmente isso aconteceu. E aí isso que acontece aqui, ó. Vamos lá, vamos passar aqui, ó. Atos 12, 2. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado por Marcos. É tipo o suco do Chaves, você lembra disso? É de tamarindo, que tem gosto de abóbora, mas tem cor de... Lembra do Chaves? Não é da época de vocês, né? Só quem riu é da época. Então assim, Maria, mãe de João, mas também chamado por Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Estava orando por quê? Por Pedro. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma criada chamada Rode veio atender. O que você faria? Você está orando por aquilo, o que você faria? Abriria a porta. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela reconheceu. Tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Sem abrir a porta. E exclamou: Pedro está à porta. Ela voltou correndo e Pedro do lado de fora. E o que estava lá dentro falou o seguinte: cara, você perdeu o juízo? No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então ele disse: não é possível, deve ser um anjo. Pedro, no entanto, continuou batendo na porta. Quando foram abrir a porta, ouviram, ficaram perplexos. Eles foram fazendo, Pedro, foi fazendo sinal com a mão para que se calasse. Imagina, eles devem ter chegado na porta: é Pedro, é Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, fala baixo, os guardas vão ver. Vocês estão loucos? Para! Primeiro vocês me deixaram do lado de fora. Vocês estão orando para a minha libertação? Vocês estão orando pelo meu milagre? Vocês, em vez de abrir a porta, vocês me deixaram do lado de fora. Agora você aqui chega gritando: ah, não, vocês querem que eu volte para a prisão. Vocês estão malucos? Isso é uma história engraçada, mas isso é um sintoma de uma pessoa insegura. E não uma, de algumas pessoas inseguras. Cara, tu está orando pelo teu milagre está na porta, Deus manda você romper em fé, Deus manda que você seja ousado, e você continua falando assim: Senhor, é a voz dele que está lá fora, no meu milagre. É a Maria, a mãe de João, mas também tem o nome de Marco, né? Parece assim, é cômico, mas você imagina na hora, o cara estava preso, o cara estava desesperado, tu ainda chega gritando. O cara, baixa a voz, cara, baixa a voz. Cara, os caras vão ver que eu estou aqui, vão me prender de novo. Cara, e se a gente falar de Moisés? Moisés, quando Deus chama ele lá em Êxodos 4, e Deus fala que vai capacitar, Deus manda ele botar a mão no peito, e o mano fica assim, ó, bota a mão no peito, ficou branco, tira a mão do peito, né, com lepra, ficou bom, de novo, joga a vara, ó, tá vendo, é isso que eu vou fazer. E aí Moisés, cheio de desculpa, e fala assim: não, Jesus, Deus, comigo não, eu não sei nem falar. E ele começa a arrumar um monte de desculpa, um monte de insegurança com Deus, e fala assim: eu não sei fazer nada. Aí Deus teve uma hora que dá no meio dele, Deus fala assim: cara, não sou eu que dou a boca a quem fala, não sou eu quem capacita, o que você está olhando para você?
que você está olhando para você? O que você está prestando atenção em você? O que se a gente não falar também de Elias? Elias tinha acabado de orar, meu irmão, viu fogo descer do céu, matou mais de 400 profetas de Baal. Aí veio uma mulher, essas mulheres... Cara, 400 homens com uma mulher não dá, cara. Não dá, cara. Estou errado aí, homem? Tô? Eu não sei como é que Salomão conseguiu ter 1000, cara. Por isso que ele morreu novo. Tem como. Eu te amo, tá, amor? Eu quero ter o quarto contigo. Cara, se falar, a mulher veio ameaçando ele, dizendo que ele ia morrer, porque de alguma forma ele tinha matado os profetas de Baal. E ele, pica a mula, vai embora. Ele fala o seguinte, Deus, tem uma hora que ele vai para a caverna e pede para Deus para morrer, cara. Olha que loucura, que insegurança. Que falar de Gideão? Gideão começa falando, Deus escolhe ele na época de Juízes para libertar o povo de Israel. Deus escolhe Gideão. Ele começa dizendo o seguinte, não, sabe o que é? Israel é muito pequeno. A minha tribo é menor. Dentro da tribo é menor, a minha partição é menor. E dentro da minha casa eu sou o menor, ou seja, eu sou... Você já pensou, porque eu não posso falar aqui, porque... Não posso falar aqui porque o pessoal fala carioca, está falando besteira. Tem que falar. É o do cavalo do bandido, entendeu? Eu sou nada. Sou nada. E aí, no final das contas, quando Deus confirma para ele, ele fala o seguinte, a oração de Gideão. Deus, se você está comigo, eu vou botar uma lã do lado de fora. E se você cair o orvalho só em cima da lã, eu vou achar que você está comigo, está tudo certo. E Deus faz aquilo, cara, tem orvalho só em cima da lã e toda a terra seca. Só que ele não satisfeito, a insegurança dele, ele fala, mas não, mais um pouquinho, Deus, calma mais um pouquinho. Agora eu vou fazer o contrário. Agora vai estar tudo molhado em volta e só a lã vai estar seca. Só a lã vai estar seca. E Deus faz isso de novo. Rapaz, vai ser inseguro assim lá na Shopee. Cara, que loucura. Assim, é algo absurdo. Só que quando a gente dá espaço para a insegurança, que é um desdobramento do medo, é natural, a gente tem trabalhado sobre isso daqui, é natural que a gente volte ao texto de Tiago 1,7. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que esse homem vai receber do Senhor alguma coisa. Mas por que ele não vai? Porque ele acaba, de alguma forma, depositando a confiança naquilo que ele consegue produzir. Ele começa a se segurar naquilo que o diploma deu para ele, naquilo que a intelectualidade deu para ele, naquilo que o treino físico deu para ele. Ou pior, ele começa a se apoiar em político, ele começa a se apoiar numa promessa empresarial, ele começa a se apoiar de alguma forma em algo ou alguém que é tão inconstante, mais vulnerável até que ele. Ele começa a apoiar a vida dele em decisões, em coisas e pessoas que são tão quantas, ou pior, de vulnerabilidade e inconstância que ele. Ele só não vai te contar a história triste. Porque ninguém conta história triste. No Instagram todo mundo é bonito e ri, né? Muito legal. Você só canta vitória. E aí nisso está o problema. E Deus vai falar o seguinte, não pense que tal homem, e a gente vai entender isso no decorrer da pregação, que ele vai receber alguma coisa de mim. Isso não vai acontecer. E tem dois fatores aqui. Tem duas maneiras sutis que essa insegurança entra na tua vida. Eu botei aqui dois conceitos aqui para que você lesse comigo, para ficar bem gravado. O primeiro é, eu sou inseguro e por isso, é natural isso em mim. Eu me apoio em coisas passageiras como política, economia, bens, pessoas e as suas respectivas opiniões. E aí eu botei, vou dar o exemplo do meu filho do cowboy. Cara, o João não está nem aí, cara. Para quem conhece o meu filho, ele vai de cowboy para o aniversário de 15 anos, para o aniversário de 1 ano, para a igreja, para o jantar. Hoje ele só veio de pijama porque teve que vir de pijama. Ele não está nem aí. A confiança dele, na expressão dele como criança, e a gente pode pegar que Jesus fala que a gente tem que ser como criança, está exclusivamente em Deus, cara. Não me importa se A, B ou C. Eu estou seguro naquilo que ele me falou, que ele disse dentro de mim. E eu vou me vestir da maneira que ele disse que eu tenho que me vestir. Só parafraseando. E uma outra questão é o seguinte, eu não sou inseguro. Rafael, eu não sou inseguro, eu não entro nessa primeira aqui não. Calma. Eu sou tão envolvido por esse mundo
que naturalmente eu coloco a minha vida apoiada nessas coisas passageiras e por isso me torno naturalmente inseguro. Não, não. Deixa só a bolsa dar uma chacoalhada. Deixa só a sua conta bater de alguma forma, uma conta para pagar talvez que você não teve o dinheiro naquele dia. Deixa só você receber um laudo. E aí rapidinho a gente começa a chacoalhar. Rapidinho a gente começa a ficar inseguro. Rapidinho. Ou seja, seja na primeira ou seja na segunda opção. Seja na primeira opção, você sendo uma pessoa insegura porque você se apoia. Ou de alguma forma você não é inseguro, você está muito ali em fé, rompendo, está tudo certo, está tudo bonitinho. Mas o fato de você se apoiar em coisas assim, isso naturalmente te faz inseguro. E eu vou te provar. Eu vou te mostrar na Bíblia que isso é verdade. Só voltar aqui rapidinho. Opa. Ali saiu como... Não entrou 1 Timóteo, não entrou. 1 Timóteo 6,17 diz o seguinte: exorte aos ricos desse mundo, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para vocês. E essa palavra instabilidade aqui é adelotes, é justamente insegurança, e é justamente algo que não é firme. Paulo já vai escrevendo a Timóteo para que ele fique atento. E aí a gente pula para Lucas 12,16. Lucas 12,6, desculpa. Jesus começa dizendo o seguinte: não se vendem 5 passarinhos por 2 ases, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muito passarinho. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade, ou seja, um campo, né, uma fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os frutos. Sabe, eu estou muito rico. Eu tenho para mim, eu tenho para depois, eu tenho para a 4ª, 5ª geração. Eu estou bem, eu estou seguro. Venha político, venha crise, venha quem seja que for. Eu estou bem, eu estou seguro. E disse: farei isto, eu vou derrubar mais celeiro, porque de alguma forma eu vou edificar outros maiores, para juntar ainda mais. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, descansa, come. Está tudo certo com a tua vida, esquece, vai passear, vai viver, vai para Miami, vai para Dubai. Agora está tudo certo, venha quem for, você está seguro. E aí Jesus manda um recadinho dizendo o seguinte para ele: mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quando estava escrevendo essa mensagem, eu estava com um cliente, enfim, gigante, comentando de um outro cliente gigante. E eles todos preocupados, ajuntaram fortunas, milhões e milhões, milhões. E esqueceram do principal bem dele, que era a família. Preocupado quem ia ser o sucessor. O outro só tinha nascido mulher, e geralmente essa galera gosta mais de homem, para que de alguma forma toque negócio de fazenda e tudo mais, que era característica de um homem, todos preocupados. Você sabe por que estavam preocupados? Porque dentro, no final das contas, todo mundo sabe que gaveta, que caixão não tem gaveta, que você vai da maneira que você voltou, que no final você brigou e lutou por nada. Por nada, por zero. Se apoiou em coisas instáveis, se apoiou, você gerou preocupação na tua vida sobre coisas que de alguma forma são tão passageiras quanto você, ou até mais, são tão inseguras quanto você. E Jesus vem falar o seguinte: cara, você está aí tão preocupado, você está buscando tanta coisa, o seu foco está tão em você, o seu foco está tão em construir, em fazer e acontecer, mas eu vou te lembrar de uma coisa. Lembra de Salomão, o homem mais rico da terra? Me mostra onde está a riqueza dele até hoje. E eu fiquei parando para pensar. Me mostra onde estão os bens dele. Não quer dizer que Deus não quer que você trabalhe e seja bem sucedido, mas Ele está falando para você: cara, o teu coração e o teu apoio tem que estar em coisas que não mudam, que são eternas e que são invariáveis. E isso se diz respeito ao meu reino. E isso diz respeito ao meu reino. É aí que você tem que estar apoiando a tua fé. É aí que Pedro, João, Maria, Tiago, Ana, Carolina, é aí que a tua fé tem que estar apoiada.
É aí que a tua fé, de alguma forma, tem que estar centrada. É aí que você tem que gastar o maior tempo da tua vida. É aí que, de alguma forma, você tem que se dedicar, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Louco, talvez pedirão a tua alma amanhã. E o que tem preparado? É para quem? Para quem você deixou? Isso dá um choque de realidade. Isso dá um choque de realidade. Só que Jesus vem finalizando esse capítulo dizendo o seguinte: isso é para mim e para você, mas para você, ser igreja, que está aqui hoje, eu tenho um recado para você. Não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Vocês ficam brigando por migalhas desse mundo que vão ficar aqui. Vocês estão brigando por migalhas desse mundo que vão ficar aqui. Mas Ele está dizendo para você, escuta uma coisa, eu te dei o reino. Eu te dei o reino, você fica brigando por coisas que de alguma forma eu já te dei o reino, você fica me pedindo de alguma forma coisas como se fosse superior ao reino. Você tem que partir de cima para baixo, você só está partindo de baixo para cima, você está pegando a migalha do pão achando que isso é o tudo na tua vida, quando eu já te falei o seguinte: ei, eu te constituí reis e sacerdotes, eu já te dei o reino, então parte de cima para baixo, entenda que tudo que na terra tem eu coloquei sobre a autoridade de vocês, então olhe de cima para baixo. Eu te dei o reino, eu te dei a vida eterna, eu te dei tudo. O que mais você quer? Agora você precisa exercer autoridade e não ficar mendigando, achando que isso aqui é o máximo. Você precisa exercer aquilo que eu já te dei. E aí Davi vem reforçar, dizendo o seguinte, 2 Samuel 22, 32, isso aqui é a base do Salmo 18. Ele diz o seguinte: o Senhor é o meu único Deus, somente Deus é minha rocha. Somente Ele é minha firmeza, somente nele eu estou firme, somente nele a minha fé está alicerçada, não é em bem, não é A, não é B ou C, eu estou falando do rei de Israel, um dos caras mais poderosos, mais conhecido pelos judeus. Ele diz o seguinte: cara, o meu trono não é aquilo que me dá segurança, não é o quanto eu mando que me dá segurança, mas quem eu tenho que me dá segurança. E a gente precisa acordar todo dia da nossa vida, independente, amanhã é segunda-feira, da notícia que vai bater na tua vida, você precisa acordar dizendo o seguinte: eu estou seguro na rocha que é Cristo, é nele que eu me firmo, é nele que eu estou forte, é nele que eu estou firme. A verdade é que a gente é inseguro, porque tem algo aqui dentro, na tua psique, tem algo aqui no teu coração que precisa ser curado, precisa ser liberto, precisa ser mudado. E Deus te trouxe aqui hoje porque você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui liberto, você vai sair daqui são, você vai sair daqui totalmente livre dessa insegurança que tem corroído a tua vida, que tem atrapalhado de você viver os planos que Deus sonhou para você. Você vai sair daqui hoje. E Tiago nos dá uma dica sobre isso. A gente precisa identificar a fonte. Para a gente dar o remédio certo, você vai no médico, e o médico vai identificar, vai te mandar fazer os exames. Ele não sai dizendo, ó, tome isso, tome aquilo. Ele te dá o exame para que no exame se identifique e você tome o remédio certo para você ser curado. E a palavra de Deus é o nosso remédio. E Jesus Cristo é o nosso médico. Ele então está dizendo, analise as Escrituras, porque eu estou te mandando fazer o exame e eu vou te dar o remédio certo. E Tiago mostra para a gente aqui, exatamente em Tiago 1,8, qual é a proveniência disso. Aonde está vindo essa questão de você ser tão inseguro? Olha aqui, Tiago 1,8, o homem de ânimo dobre, palavra bonita, hein? O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra aqui, ânimo dobre, no original, significa dipiskó, que quer dizer mente dupla, vacilante, incerto e tudo mais. Ou seja, o que Tiago está falando aqui é a pessoa que de alguma forma ela tem um ânimo dobre, é aquela pessoa que já está tão ferida na mente dele, ela está tão fraca na mente dele, a mente dele é um campo tão fértil para Satanás, porque ele acaba perdendo naturalmente uma das coisas mais valiosas que o Espírito Santo te dá quando você é a nova criatura, quando é a tua realidade a nova criatura, ou seja, uma nova personalidade e uma nova constância em Cristo, a tua nova identidade. E ele começa a roubar com essa falta que ele coloca em você de personalidade, né? Enfim, te deixando inseguro.
quando você deveria estar cheio da personalidade, quando você deveria estar cheio da segurança do Espírito Santo dentro de você. Mas sorrateiramente, Satanás ele vai colocando esse ânimo dobre, vai colocando plantações na tua cabeça, com notícias de jornal, com notícias de A, com laudos que vão chegando na tua vida, com A, com B ou com C, que isso vai de alguma forma, sorrateiramente, entrando, e quando você vê, uma das coisas mais preciosas que você tem, que é a tua nova realidade em Cristo, a tua nova personalidade, a tua nova identidade, ela já está corrompida, é sem você perceber. Cara, Satanás não vai se apresentar a você com um tridente, Satanás não vai se apresentar com você com um tridente, com uma espada, vermelho, sabe, igual no centro de macumba. Já passou em frente a um centro de macumba? Aquele vermelhão, grandão, chifrão, pá. Ele não vai, porque a hora que ele fizer isso na tua frente, tu vai, ó, eu vou picar a mula. Ele vai vir de uma maneira sorrateira, da maneira que você gosta de ser conduzido, naquilo que é o teu ponto fraco. E ele vai entrando, e aí quando você vê, você literalmente perdeu a tua mente para ele. Isso é seríssimo, isso é seríssimo, isso é seríssimo. E é a origem desse ânimo dobre, dessa mente fraca, geralmente ela vem ou por um passado que você sofreu muito, bullying, um passado que seu pai dizia que você não ia ser ninguém, que você não ia dar em nada, sua mãe dizia que você ia ser uma prostituta, uma vagabunda, isso e aquilo outro, igual foi sua tia, foi sua avó, olha a tua vida, olha a tua roupa, olha isso, olha aquilo. E isso acaba afetando naturalmente no teu presente, gerando pessoas inconstantes, inseguras. Uma palavra que foi lançada, uma maneira que foi conduzida, uma educação que foi te dada. E isso acaba atingindo o teu presente e naturalmente atingindo o teu futuro. É natural. Ou de alguma forma isso vem através de um presente. Às vezes não é nem o passado, às vezes você teve um passado legal, ok? Uma base familiar legal, mas o teu presente você está escolhendo hoje em dia a dar ouvidos a coisas que não vêm do Deus, que não vêm do reino, quando a tua única fonte, minha única fonte de escutar, a única fonte é a palavra. E você começa a dar ouvidos a noticiários, a informações, a laudos que Deus falou, cara, eu não estou nisso, eu não pertenço a isso. Só que por você estar escutando, você está preferencialmente deixando isso acontecer, é natural que isso vai te gerar inconstância, instabilidade. Ou de alguma forma, não, você passou por um passado legal, seu presente está legal, mas o teu futuro, mas o meu futuro, Rafael. E aí a gente entra justamente naquele excesso de futuro. Naquele excesso de futuro, onde você acaba matando um tempo presente, você acaba degolando o presente por um tempo que você está tentando antecipar, que você não sabe nem se você vai estar vivo para viver. Já parou para pensar nisso? Você começa a antecipar um tempo na tua vida, você começa a trazer um tempo na tua vida, criando um excesso de futuro pelo amanhã, que você não sabe nem se você vai estar vivo para viver. Aí sabe o que acontece? Você não vive nem o futuro e nem o presente, porque você já matou o presente. Isso tudo que eu estou falando aqui, se você for num psicólogo, psiquiatra, é o laudo que ele vai te dar. Só que lá tu vai ter que gastar, aqui é de graça. Lá ele vai te dar uma solução paliativa. Aqui, Jesus vai te fazer curado hoje, para te dar uma solução definitiva. Meus amigos psicólogos, psiquiatras que estão aqui hoje, está tudo certo, só que lembrem de colocar Jesus na tua consulta. Vocês vão ver que vocês vão bombar. Rafael, mas o que eu preciso, sabe? Eu já entendi de onde que vem, eu já entendi do problema da minha mente, eu entendi do passado, do presente e futuro, eu entendi que isso me magoa, me machuca, eu entendi que isso não é um problema meu, isso vem desde a Bíblia, sim, porque são seres humanos, mas eu queria que de alguma forma que você me desse uma dica, você me expusesse, como que eu faço para ser curado disso? Eu não gosto, vocês sabem como eu prego, eu não gosto de ficar dando receita de bolo, mas eu separei aqui em 4 tópicos que eu acho que vai ajudar bastante a gente nesse decorrer do caminho. E a primeira dica é, você precisa se expor à palavra de Deus 24 horas. Você precisa se expor à palavra de Deus 24 horas, exatamente o que você está fazendo aqui. Só que é muito mais do que se expor. Você precisa deixar isso ruminar dentro de você. É literalmente ruminar, igual o boi faz, sabe?
Você precisa sair daqui pensando na palavra. Você precisa chegar em casa pensando na palavra. Você precisa acordar amanhã pensando na palavra. Você precisa fazer isso que seja um manual de vida, que te conduz 24 horas. Olha o que Deus vem falar aqui para Josué. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Olha o que ele falou aqui, medita ali dia e noite. Quando você vai no original, no hebraico, é justamente isso. É pensar incessantemente, ruminar. Você, de alguma forma, você trazer isso. Medita 24 horas sobre isso, para que tenha esse cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nela. Isso que é o teu manual. O teu manual de vida não é o que o político disse, que a Globo News disse, que a Band News, que seja lá quem for, disse. O teu manual de vida, o que vai dizer para você o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, se chama Palavra de Deus. E você precisa estar ligado, você precisa estar mergulhado nisso, porque então farás prosperar o teu caminho. Farás prosperar o teu caminho, não existe uma outra forma. Se você quer prosperidade sustentável, uma prosperidade que venha a seguir, uma prosperidade linear com base forte, ela é na palavra. Ela é na palavra, porque toda outra prosperidade que é fora da palavra é como um castelo de areia. É como um castelo de areia. Vem um dia, noutra hora, bate uma onda do mar, pum, leva tudo. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você sabe por que muitas pessoas são curadas de câncer? Você sabe por que muitas pessoas são curadas de câncer? Porque creem na palavra? Porque a palavra é fiel. Olha aqui, a gente às vezes não presta atenção. Olha a dica que Paulo está dando para a gente aqui. Paulo não, o escritor de Hebreus, enfim. Olha o que ele dá para a gente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, cara. Quando você recebe a palavra, não só como um conto de fadas. Quando você recebe a palavra, não só como uma historinha contada, mas quando você vive a palavra. Quando você deixa isso ruminar dentro de você, que isso vira uma explosão. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra dividindo a alma e o espírito. Juntas e medulas. Juntas e medulas. Quando você começa a declarar sobre alguém que está com câncer, e essa palavra entra dentro da pessoa, ela vai entrar juntamente nas juntas e medulas, nas células que estão cancerígenas, e começa a ver cura. E começa a ver cura, começa a cortar, começa a separar. Isso provém de Deus. Fica, isso não provém, joga fora. Então não é você e eu que curamos, não é nada, é a palavra em cima da fé que vai justamente entrar e cortar e tirar tudo aquilo que está dentro de você que hoje é maligno. Isso é demais. Isso é demais. Às vezes a gente lê isso aqui de uma maneira poética. Quantos de nós já não lemos isso aqui de uma maneira poética? A palavra ela entra, ela faz, ela acontece, ela transforma. Não, ela está dizendo que isso aqui tem efeito real para a minha vida e para a sua, para o seu casamento. Mas está horrível o meu casamento, está horrível o meu trabalho. A palavra é capaz de entrar e separar do lado direito e do lado esquerdo. Isso pertence a mim, fica. Isso não pertence, sai. Aleluia. Mas a gente precisa ruminar, está na palavra. Está na palavra. Está na palavra, a gente precisa estar firme. A gente precisa estar ali firme. E o segundo passo, Filipenses, e aí a gente vai começar a debruçar um pouquinho sobre Filipenses 4. Filipenses 4,6 diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo. E eu coloquei ali em parênteses, tudo é tudo. Não é uma coisa ou outra. É da unha inflamada a ressurreição de algo que está morto em você. A verdade é que a gente vai orar, a gente vai acionar a Deus somente quando o problema já aconteceu, ou quando está impossível aos nossos olhos. Ele está falando o seguinte: eu quero participar de tudo. Você não entendeu ainda que eu quero ser o seu melhor amigo? Às vezes a gente vem uma dor de cabeça, e eu queria que você exercitasse isso essa semana. Vem uma dor de cabeça em você, o que é a primeira coisa que você faz? Tomar um remédio. Deus está falando para você: eu quero que em tudo você me envolva. Eu quero que você comece a me envolver em tudo na tua vida. Sabe aquela coisinha que você mesmo consegue resolver? Coloca fora, deixa de lado e deixa eu resolver. E aí você vai ganhando calo, você vai ganhando experiência, e aí passa a dor de cabeça. Daqui a pouco você ora para uma gripe mais forte, daqui a pouco você ora para uma HN1, daqui a pouco você ora para um Covid, daqui a pouco você ora para um câncer, daqui a pouco você ora por a ressurreição de mortos, daqui a pouco você ora pela ressurreição do teu casamento, daqui a pouco você ora pela ressurreição do teu trabalho, daqui a pouco você vai viver de milagre em milagre, de glória em glória, de fé em fé. É assim que Deus te chamou para viver. É assim que Deus quer que você viva, que você comece a envolver Ele em tudo.
E parar de excluir ele, parar de somente ser um ator de resolver problemas urgentes na tua vida. Ele quer que você envolva ele em tudo, tudo. Rafael, mas eu não vou incomodar, eu não vou ser chato. Cara, o que você me diz quando Jesus veio para lavar os pés? Você na tua cabeça às vezes tem, não, eu preciso fazer, eu preciso servir, eu preciso... Deus fala o seguinte, senta, ei, calma, calma, eu quero te servir. Blasfêmia! Pedro falou o seguinte, você não vai lavar meu pé, vem aqui, eu vou lavar o seu pé. Jesus falou, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo no reino, eu vou te servir. Aí Pedro fala, não lava só meu pé, me lava inteiro. Você tem um Deus que tem prazer em te servir, em te amar e te abençoar. Você tem um Deus que tem prazer em te ver feliz, cara. Mas você precisa entender que Ele é teu melhor amigo. Você precisa entender que Ele quer você 24 horas 100% completo. E aí, se você voltar aqui, deixa eu só para não... Filipenses 4,6, ele continua dizendo, então, tudo é tudo, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E anotando, fazendo a pregação, o Espírito Santo me trouxe isso na cabeça. Rafael, escreve para que meu povo grave isso e entenda. A oração é o canal que te faz a Deus, te leva a Deus. Porém, um canal sem água não adianta de nada. Então, a ação de graças, que é o que Paulo fala ali em Filipenses 4,6, é que é um braço da fé, justamente a água que enche esse canal e que faz com que esse barco que você colocou ali dentro do canal navegue e chegue ao local de destino pretendido, ou seja, a resposta e cumprimento da promessa. A oração com ação de graças, ela é a água justamente que você coloca dentro desse canal para que o barquinho que você colocou ali chegue no final. A gente já ora agradecendo, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu já oro como se eu já estivesse vivendo, já agradeço como eu já estivesse vivendo. Isso junto com o que a Bruna pregou semana passada, para mim é o ponto auge da fé. É você descansar e já começar a agradecer como se você já estivesse vivendo. Mas o meu casamento não está assim. Rafael, mas o meu emprego não está assim. Mas a minha vida financeira não está assim. Mas isso aqui não está assim, mas eu já agradeço. Porque eu sei que ainda que eu não esteja vivendo aqui no mundo natural, isso já começou no mundo espiritual e já vai se desdobrar no mundo natural na minha vida. Então eu começo a agradecer em fé por aquilo que eu já sou, não por aquilo que a situação está se mostrando, não por aquilo que o laudo está se mostrando, mas por aquilo que em nome de Jesus Ele já disse que eu sou. E aí eu já começo a colocar água, começo a encher o meu canal de água. E aí quando você vê, o barquinho está começando a andar. O barquinho está começando a andar até atingir o ponto que ele tem que atingir, que é o cumprimento da promessa. Há um poder incrível na gratidão. A gratidão é um braço da fé. A gratidão é um braço da fé. Porque você começa a exercer a tua fé sem ter visto com teus olhos. E nós não fomos chamados para viver segundo a gente vê, mas segundo a gente crê. Isso é demais. O terceiro ponto, ele diz o seguinte, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, você pense. Pense sobre isso. Eu parei para analisar esse versículo aqui. Alguém chuta do que ele está falando aqui? De quem que ele está falando aqui? Alguém tem ideia do que Paulo está falando? Eu sempre li isso aqui de uma forma. 20 anos eu li isso aqui de uma forma. Alguém chuta do que Paulo está falando? Porque se a gente for parar para pensar, quanto ao mais, irmãos, ele nos diz o seguinte, tudo que é verdadeiro, vou pensar no cartorário. O cartorário vai registrar, né, tem a ser por semelhança e por verdadeiro. Opa, pensei no verdadeiro. Tudo que é honesto, meu pai é honesto, cara. Pensei no meu pai. Tudo que é justo, eu sou um cara justo. Tudo que é puro, pensei no meu gatinho é puro, cara. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ele não coloca a palavra, não sei se você percebeu, ele não coloca ali a conexão dizendo o seguinte, ele não coloca ali ou, tudo que é verdadeiro ou que é honesto, ou que é de boa fama, ou que é isso. Ele não faz separação. Paulo não faz separação disso. Paulo ele coloca isso num combo. E se eu fosse colocar num combo, se eu fosse seguir esse ritmo que eu acabei de falar para vocês, eu acho que a gente teria essa figura aqui, ó. Eu ia ter que imprimir para sair vivendo com isso aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, o inspetor bugiganga ali é verdadeiro, amável, aquele desenho da antiga, né?
tudo que de alguma forma é honesto, meu cachorro é honesto, tem virtude, louvor, eu ia ter que imprimir, ou ia ter que ficar 24 horas pensando nisso. É o que Paulo está escrevendo ali. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? Eu estou botando um combo de coisas boas aqui na minha cabeça. Verdadeiro, amável, o que é? Eu vou imprimir, vou botar no meu carro, vou botar na minha televisão, porque isso vai me conduzir uma vida perfeita com Deus, isso, né, vai me conduzir numa fé que Deus quer, vai me tirar da insegurança. Então eu tenho que focar nisso aqui, nessa imagem aqui, eu tenho que focar nessa imagem. Tira o print aí para você, não faz isso não. Eu tenho que focar nessa imagem. Só que o que Paulo está falando aqui, ele está falando de um combo. Ele está falando de um combo que apenas um conseguiu reunir todas essas virtudes juntas. Apenas um conseguiu botar tudo isso junto. Apenas um conseguiu botar tudo isso de uma forma coesa, de uma forma única, para que você e eu pensássemos. E esse um se chama Jesus Cristo. Aleluia! 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 Ele simplifica, ele pega a tua mente, a minha, que vai viajando, a verdade é essa, não sei se isso aconteceu já com você, pense no que é bom, pense naquilo, você começa, não, ele fala o seguinte, simplifica, coloca tudo em cima de mim, porque eu tenho canja para segurar, coloca em cima de mim que vai dar certo. E aí a gente passa a ler o versículo 8 de uma outra forma, quando você lê Filipenses 4:8. Quando você estiver na tua casa, medita e lê dessa forma, quando agora você vai ler. Porque no final ele vai falar assim, nisso estejais firmes. E essa palavra firmes, vou voltar aqui para ficar mais fácil para você entender aqui, ó. Ele coloca o seguinte, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Essa palavra no original, no hebraico, é logzomai. Logzomai no original quer dizer assim, não há variação. Não há mudança, não há uma expectativa de mudar de lado direito, do lado esquerdo, isso é certo, é firme, é como ele ainda usa o exemplo, o autor lá, quando você vai na tradução, diz o seguinte, se você tem R$25 na conta, você logo tem R$25, se você falar que você tem 20, você está mentindo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, essa palavra é firme, isso tem tudo a ver com a fé, a gente estudou sobre isso é firmeza, isso é coesão, é coeso. Isso aqui não tem variação, é nisso que você tem que pensar. E aí quando a gente vai, versículo 8, eu queria que você lesse comigo, mas, sabe, isso explodindo dentro de você, porque isso aqui é demais, isso muda a nossa perspectiva naquilo que a gente tem que levar à nossa mente. Então Paulo começa a dizer, quanto ao mais, irmãos, tudo que é Cristo, tudo que é Cristo, tudo que é Cristo, tudo que é Cristo, tudo que é Cristo e tudo que é Cristo. Se algum Cristo há, nisso estejam vossos apoiados, vossos pensamentos, nisso esteja focado, sem aceitar suposições do inferno, ou seja, firmes apenas no único que é capaz de produzir sozo, ou seja, vida abundante, cura, salvação, libertação para você e para a tua família, para o teu negócio, sem pedir nada em troca, a não ser que você creia somente qual é a solução, Cristo. E aí você medita, isso aqui tem um impacto no mundo espiritual absurdo. E aí você começa a sacudir o mundo espiritual. Satanás começa a pensar, cara, esse cara não está de bobeira. Essa mulher não está de bobeira. Eu não vou mexer ali porque eu vou arrumar outra sarna para me coçar. Ali eu não mexo. Ali eu não mexo, porque eu já entendi que a mente dele está focada no único que é capaz de colocar esse combo junto. No único que é capaz. É nela que eu estou firme, focado, sem variar, do lado direito para a esquerda, para cima e para baixo, sem variar, independente de noticiário, da notícia que eu vou receber segunda-feira, eu permaneço firme, firme. O quarto passo, o último quarto, ele diz o seguinte, o que também aprendeste e recebeste, preste atenção que isso aqui é uma sequência, você está aprendendo aqui hoje, você está recebendo, a fé ela tem que entrar no teu coração, você está ouvindo, você está aprendendo, ele manda uma ordem, um imperativo, dizendo o seguinte, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Essa palavra fazei no original é prazô. Prazô no original significa exercitar, praticar, exatamente aquilo que a gente sempre bate, a Bruna e eu sempre batemos aqui, como você exercita a tua fé, abrindo a tua boca, declaração, confissão de fé, declarando, ainda que você não esteja vendo, eu continuo declarando a palavra de Deus, e ele diz aqui o seguinte, e vistes em mim, isso praticai, isso esteja ocupado, ou seja, e ele coloca um exemplo muito engraçado ali no final, dizendo cobrar impostos,
cobrar imposto. Cara, já percebeu? Sei aqui quantos aqui pagam imposto, espero que todos. Cara, os caras são implacáveis, cara. Os caras são implacáveis. São ou não são? Os caras vão atrás de você até achar, cara. Carnezão do leão daí, ó. E o que Paulo está dizendo aqui é dizendo o seguinte: aquilo que você está aprendendo aqui hoje, daquilo que está ouvindo, daquilo que está entrando no teu coração, seja implacável. Seja implacável a tua fé. Não desligue um disjuntor. Amém? Seja implacável naquilo que você creia. Até quando, Rafael? Ué, soldado, já vai baixar o disjuntor? Até quando? Já está perguntando? Até você ver a promessa sendo cumprida na tua vida. Até você ver a promessa sendo cumprida na tua vida. Você precisa, assim como eu, expulsarmos as mentiras que Satanás coloca na tua mente, na minha 24 horas. A gente precisa, ele vai todo dia. Satanás é um desocupado. Satanás é um desocupado. Ele não dorme, ele vai 24 horas lançar problemas, dificuldades, medos. Ele vai todo dia, não se cansa, até ver que ele pensa o seguinte: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, eu vou lançar. Mas cabe você e eu nos posicionarmos, lançar essas mentiras que Satanás tem colocado para fora. E olha que interessante isso daqui. A palavra mentira no hebraico é sheker. Sheker, no hebraico a gente lê da direita para a esquerda, lembra disso? A gente tem falado sobre isso daqui. Sheker, Shin, Kof, Resh. Shin é a primeira letra, Kof é a do meio, Resh. Essa palavra aqui, no hebraico, o hebraico ele tem a representação de letras, tanto que parecem animais, né, símbolos, quanto números. Quando você junta essa numeração aqui, Shin, Kof, Resh, a gente chega numa numeração 600, que significa instabilidade, incoerência, instabilidade, incredulidade, que tem tudo a ver com o que a gente tem falado, que é justamente onde que Satanás atinge a tua mente e a minha. Ele gera incredulidade, gera inconstância, gera medo para te deixar incrédulo, para te deixar de alguma forma desestabilizado. E ele usa a mentira justamente para fazer exatamente isso que eu acabei de falar no começo. Cara, é muito profundo isso. As coisas que ele tem lançado na tua cabeça de mentira, não é à toa, ele usa isso para poder te desestabilizar. Ele usa a mentira para te desestabilizar. E te desestabiliza através da mentira. Ele te leva num patamar que não é a tua realidade com Cristo. É um ciclo que ele vai colocando em você. É um ciclo. E a mentira, a incredulidade, quando você está incrédulo por conta da mentira, isso vai se tornando um roda-moinho na tua cabeça, na tua vida. Isso de alguma forma que você está vendo, que você está sentindo, ou até mesmo cheirando, não muda a promessa de Deus. Isso que você está passando hoje não muda a promessa de Deus, nem quem Deus é. Às vezes a gente coloca a nossa relação vertical, achando que isso vale para a nossa relação horizontal. O laudo que te deram hoje, que te deram semana passada, que te deram um ano passado, o problema que vai chegar amanhã na tua vida não muda a promessa de Deus e nem quem Deus é. Ele é invariável, o reino dele é imutável e permanece firme para sempre. A gente tem que se manter firme na postura de fé. Mas olha que legal aqui também. A palavra verdade em hebraico significa emet. A gente lê da direita para a esquerda. A primeira letra, Aleph, a letra do meio, Men, e a última, Tav. Men, Aleph, Alfa, Men e Tav. São as 3 letras que compõem a verdade no hebraico. E essa palavra tem uma raiz que vem da Aman. Aman significa exatamente ao contrário de mentira. Significa firmeza, estabilidade, coerência, exatamente como a gente tem estudado sobre a fé. Exatamente como a gente tem estudado sobre a fé. E exatamente são 2 ciclos que são colocados na tua vida 24 horas, 2 caminhos. Que você tem que escolher qual ciclo você vai seguir. É o ciclo de ficar dando ouvido à mentira de Satanás, que ele tem lançado sobre o teu futuro, sobre a tua família, te gerando a inconstância, te gerando inseguridade, onde ele gera isso através da mentira, ou você vai deixar que a tua fé, que de alguma forma a verdade entre e comece a contaminar a tua fé, a ponto da tua fé ser forjada como ouro e passar, e de alguma forma estar firme, que venha o que for, venha o maremoto que for, venha a onda que for, eu estou firme, eu aqui não saio, não arredo o pé, porque eu estou firme na promessa.
São 2 ciclos que são colocados 24 horas na tua vida, da qual você precisa escolher aonde que eu vou seguir, quem eu vou dar ouvido. Eu não sei aqui em Curitiba, mas lá no Rio a gente diz o seguinte: cachorro que tem 2 donos, o quê? Ah, vocês conhecem, né? Cachorro que tem 2 donos, o quê? Rapaz, só o pessoal da frente, atrás aí, cachorro que tem 2 donos passa fome. O que Deus está dizendo para você, meu filho, preste atenção, todo dia, você precisa escolher. Você precisa sair de cima do muro. Porque cachorro que tem 2 donos passa fome. Eis que coloco bênção diante da tua vida. Escolha, pois, a bênção. Ele fala lá em Deuteronômio, escolha. Ele bota assim, ó, eis que coloco bênção e maldição. Ele ainda dá a dica, eis que escolha a bênção. Te dou a dica, escolha a bênção. Escolha me ouvir. Escolha me dar atenção. E essa palavra emet, ou emer, começa com Aleph, Men e Tav. É exatamente a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra de composição do meio ali, junto com o Lamen, junto com o Nun, é a Men, Men. E Tav é a última letra. A verdade de Deus, ela é mesma no meio, ela é mesma no começo, ela é mesma no meio, ela é mesma no fim. Ela é a mesma no começo, ela é a mesma no meio e é a mesma no fim. Rafael, mas sabe, o meu filho não está andando da maneira que eu sonhei que ele andasse. O meu casamento, sabe, eu tenho orado pela minha mulher, eu tenho orado pelo meu marido. Ele está voltando mais bêbado, está voltando mais dogrado, está mais complicado. Ele está mais agressivo, está mais pão duro. Ei, eu disse que a minha verdade é a mesma no começo, no meio e no fim. Eu disse para você que você e a sua casa, se você creres, servirá a mim. Rafael, mas já se passou um tempo, eu já estou no meio do processo, está me machucando, não estou aguentando mais, está difícil, está complicado, sabe, esse laudo que acabou de chegar, eu estou orando pelo câncer de A, de B ou de C, eu estou orando por uma promoção de emprego, as coisas não acontecem, as coisas não realizam, ali está no meio, está complicado. Ei, eu disse para você que a minha verdade, você precisa manter a tua fé, que é a mesma no começo, é a mesma no meio, é a mesma no fim. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Ah, mas eu estou chegando no final, Rafael, eu estou sem ver a luz, eu não tenho luz do túnel, já foi decretado para processo de falência, o auditor lá, o fiscal já está batendo na minha porta, já tem um laudo, já estão preparando para enterrar o meu sonho, o meu futuro com a minha casa, que eu sempre sonhei com meus negócios. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus, porque eu sou mesmo no começo, eu sou mesmo no meio, eu sou mesmo no fim. Acaso sou eu homem para que minta e não cumpra aquilo que eu prometi? Eu sou mesmo ontem, hoje serei para todo sempre. Aleluia! 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 A gente precisa se agarrar nas verdades. A gente precisa dar ouvido àquilo que tem que ser dado ouvido. A gente precisa parar de escutar coisas que não devem ser escutadas. A gente precisa estar focado. Satanás vem tentar Jesus. Ele leva ao pináculo. O pináculo é como se fosse a igreja. Ele trouxesse Jesus para a ponta da igreja e começa a lançar mentiras em cima da própria palavra, dizendo, você não pode, você não dá, se joga, faz, acontece, transforma em pão. Jesus fala o seguinte, segundo a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, segundo a palavra que está escrito, e ele não arreda o pé, porque ele é o mesmo no começo, no meio e no fim. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nele eu fosse rico. Eu creio na palavra de Deus, mas está chegando ao fim, não interessa, eu creio, é aqui que eu vou estar, e eu não desligo o disjuntor, porque ele é fiel à promessa dele, ele é fiel à palavra dele, é nisso que eu me seguro, e ponto final. É isso que tem que sacudir a tua vida. Você tem que ser vibrante na palavra. Chega de ir para um culto, chega de ir para uma celebração, achando que é mais uma celebração para bater ponto. As igrejas estão cheias de crentes descrentes. 99% da igreja hoje no Brasil são crentes no mundo, são crentes descrentes, crentes cumpridores de protocolo, que vem aqui, que sobe, que canta, que prega, que vai, que arruma a mesa, mas não sabe nem o que estão fazendo. A primeiro grito que Satanás der, ó, corre. Deus está falando o seguinte, está na hora de você virar a tua chave, está na hora de você entender, voltando lá em Lucas, que eu li para você, Lucas 12, que a vós, meus filhos, eu escolhi a vos dar o reino, eu escolhi vos dar o reino.
Você não sabe que dentro de você mora o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que mora dentro de você, que está doido para ressuscitar o que está morto, dentro de você, dentro da tua casa, do teu trabalho, da tua família, dizendo: "Ei, se você creres, verás a glória de Deus", porque tudo é possível ao que crê. Aleluia, 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 oh, aleluia. Oh, Deus é bom demais. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: aleluia. Cara, eu não sei se você já tinha percebido isso daqui. João 14:6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você reparou que está entre o caminho e a vida? Muitos crentes entram num caminho e não conseguem atingir a vida. Eu não estou falando aqui de vida eterna, de salvação, da vida que Deus planejou, porque eles tiram do meio, entre o caminho e a vida, eles tiram a verdade, eles tiram a fé. A verdade e a fé caminham junto, então eles rompem a única ponte que é capaz de ligar o caminho à vida. Eles tiram a única coisa que é capaz de linkar, que é a tua fé, que é a verdade. E aí quando ele tira exatamente isso, você fica um campo suscetível a Satanás. E ele diz o seguinte: eu sou o caminho, Verramá, Emet e a vida. Ele está dizendo para você: ei, eu sou a ponte. Muitos dos crentes têm entrado no caminho e têm ficado ali parado, dentro de uma, vamos dizer assim, de um lamaçal que é esse caminho. Não tem atingido a vida, porque eles não entenderam. Sem fé é impossível atingir a vida que eu planejei para eles. Uau! Uau! Monte de crente, vai ter 99%, infelizmente eu falo isso com muito desgosto, porque desse lado aqui está ensinando errado para quem está aí. Foi ensinado uma vida errada para quem está aí. Foi ensinado uma vida de religiosidade, uma vida de performance, uma vida de foco pessoal, gerando disso instabilidade em você e em mim. Só que graças a Deus que Deus te trouxe aqui, você vai sair daqui curado hoje. Você vai sair daqui liberto de todo medo, de toda insegurança, de todo aquilo que tem te paralisado. E você vai vencer, você vai marchar de cabeça erguida, de peito estufado, dizendo o seguinte: eu e Cristo somos maioria. Mas olha só, igual Geazi chegou para Eliseu e falou assim: olha que está lá fora. Olha que está lá fora, tem mais de 50 mil carros. Eis, Deus, abre o olho de Geazi, para que ele entenda que mais são os que estão conosco do que estão com eles. A gente precisa entender que a gente foi colocado no caminho. Amém, você aceitou Jesus, só que Ele quer que você viva a vida, e essa vida aqui se chama Zoe, é a vida não só de salvação, essa vida no original, na palavra se chama Zoe, que é cura, salvação, libertação. Deus não te criou para ficar parado no caminho, Ele te criou para que você atenda e atinja a vida. Atinja a vida, você está no caminho, está salvo, está legal, bacana, vamos para o céu junto, mas Ele diz: assim como eu sou, assim eles são também, não só no porvir, porque lá está tudo preparado, mas no presente também. 1 João 4,17, ele vem falar que assim como ele é, nós somos, não só no porvir, mas agora também. E para isso a gente precisa relinkar, criar, reedificar essa ponte, que separou o caminho da vida, e ele te trouxe aqui justamente hoje, para dizer o seguinte: remete a minha verdade, que vocês estão escutando, que vocês vão reverberar, que vocês vão colocar em prática. É isso que vai te fazer, literalmente, viver uma vida que eu sempre sonhei para você. Amém? Vamos ficar de pé, essa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Se puder o rapaz do violão ali, Tiagão, puder fazer o violão para mim ali, por favor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque você mais uma vez ligou. Mais uma vez você ligou o disjuntor aqui e mostrou onde que Satanás estava escondido, e a gente está botando ele para fora em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque quando a Tua palavra é revelada, é mostrada, e isso vai de conhecimento para os Teus filhos, você está levantando um exército potente, Pai. Você está levantando um exército forte, um exército que crê, que não baixa a guarda, um exército que de alguma forma não desliga o disjuntor, um exército que de alguma forma crê incondicionalmente nas tuas verdades, porque a verdade está ligada à palavra, a palavra está ligada à fé, é um combo, e é o único combo que a gente quer pensar, se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Eu não sei da maneira que você chegou aqui hoje. Eu não sei como está a tua casa. Talvez você está aqui rindo, você está tocando, está falando rindo, você abraçou alguém do seu lado rindo, mas o seu coração está partido. As coisas às vezes você está falando não estão da maneira que é, não estão funcionando da maneira que deve funcionar. Mas eu digo para você, ei, não pare de crer, não pare de crer, não desista, porque a minha verdade é a mesma no começo, é a mesma no meio, é a mesma no fim. Não quebre essa ponte, hoje e amanhã, para que essa ponte seja reconstruída e você viva a Zoe, aquilo que eu sempre sonhei para você, para tua família, para os teus filhos, para os sonhos que eu coloquei dentro de você, meu filho. Eu te amo, minha filha. Talvez você foi insegura, talvez você esteja insegura porque te maltrataram, mas eu quero que você libere perdão hoje. Libere perdão sobre aqueles que te maltrataram. Eu estou curando a tua mente. Deus está curando a tua mente. Você que fala em línguas, comece a orar em línguas. Quando você começa a orar em línguas, sabe, há um mistério sobre isso. Paulo fala que é uma edificação, uma edificação. Oh, cantará, Espírito Santo de Deus. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, querido. Ele está curando você. Não se disperse, não se disperse. Não se disperse. Você que está em casa, seja visitado agora pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar sobre a tua vida, você que está em casa, que a cura de Deus, a transformação, a renovação, eu quero declarar que você seja visitado agora, sobre a verdade, sobre a palavra que é imutável. É ali que a gente está firmado. Satanás, dá um fora. Você que tem perturbado várias vidas de dormir, vidas que não têm conseguido dormir em paz, vidas que têm insônia, preocupado demasiadamente o que vai ser o amanhã. Como é que vai ser o meu amanhã? O que vai ser? Eu estou com uma promessa que vai haver cortes, que vai haver manifestações contrárias, que eu vou perder o emprego, eu não sei para onde que eu vou. Ei, descansa, começa a agradecer em ação de graças, começa a orar em ação de graças, dizendo: Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh. Me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz, me chamou. Me atraiu e eu, sem palavras, se você puder, me aproximo, abraça do seu lado, vamos começar a ministrar a verdade. Aleluia, começa a ministrar a verdade de Deus sobre essa pessoa, começa a ministrar a palavra de Deus sobre ela, começa a ministrar aquilo que tem que ser ministrado. Quando você ministra a verdade, a fé sendo gerada, a fé sendo fortalecida. Me chamou gentilmente, não fique de boca me calada. Atraiu e eu, espírito de medo, de segurança, dá um fora, em nome de Jesus. É manhã de cura, é manhã de cura, é manhã de cura. Por seu amor, impressionante é o seu amor. Aleluia. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Seja curado, seja curada, seja curado. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou
gentilmente me atraiu e Você sabe cantar, cante com a sem gente. palavras Pega me a tua voz. aproximo, quebrantado pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz, Sério, igreja. me chamou. Oh, rebanho de cura, rebanho de libertação, rebanho da tua vitória. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, ele me atraiu e eu. A gente vai declarar de novo, mas todo mundo batendo palmas, sabe? Só quem entendeu a mensagem, quem foi curado, quem foi liberto. Vamos bater palmas, vamos sacudir, sacode a estrutura do mundo espiritual com a tua fé, vamos. Oh, obrigado, Pai. Obrigado por essa geração curada, por essa geração salva, por essa geração que viveu na verdade. Oh, vamos, mais alto, mais uma vez, vamos. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu. Aleluia. Quebrantado por seu amor. Oh, dê uma salva de palmas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. A gente está encerrando. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Evite distração. Quem está do seu lado, por favor, todos fechando os olhos. Talvez você veio aqui, sabe, sem expectativa nenhuma do que ia ser ministrado. A gente vê pessoas chorando, pessoas se derramando, sendo curadas. Essa manhã foi feita para você. O teu pai, ele tem prazer de preparar uma mesa. Anota isso, ele tem prazer de preparar a tua mesa e te chamar, menina, mulher, dizendo o seguinte: ei, senta aqui do meu lado, minha princesa, minha amada, eu te amo, senta aqui, ó, esse lugar é teu. Você, homem que foi maltratado, abusado, ferido, ele está dizendo o seguinte: está vendo esse lugar aqui? Do meu lado na mesa. Está vendo essa mesa? Você consegue contemplar comigo essa mesa que está diante de você? Pai, abre os olhos deles espirituais, Pai. Pai, que eles possam enxergar, Pai. Para que eles possam enxergar essa mesa, Pai. Tudo que está em cima dessa mesa é para você, filho. É para você, filha. Pare de ficar escutando migalhas de Satanás. Eu te gerei para ser constante, para ser forte, para ser firme em mim. E mesmo nos dias que você estiver fraco, e mesmo no dia que você estiver fraca, você sabe aonde vir. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu queria que você mantivesse seus olhos fechados. Tem alguém aqui que está visitando a gente, que nunca publicamente falou assim: cara, eu quero esse Jesus, cara. Eu quero essa constância na minha vida. Mantenha seus olhos fechados, não olhem para mim. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você estivesse. Eu queria te conhecer. Você que nunca publicamente fez assim: Jesus, eu quero você na minha vida, sabe? Eu quero você 24 horas. Você que nunca fez essa oração, é a primeira vez. Levante a sua mão de onde você está. Eu quero te enxergar. Você que está visitando a gente. Amém. Deus abençoe tua vida. A igreja vai orar junto com você. Amém. Jesus, eu quero declarar em
em alto e bom som que você é, que você é o único Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero declarar aqui a bênção de Deus, que a unção, a comunhão, o renovo do Espírito Santo, que já está dentro de você, transborde, agora comece a transbordar na tua vida. Que essa semana que está chegando seja a melhor semana que você já viveu em todas as áreas. Que melhor que essa, só a próxima. Que lembre que você não se esqueça de uma vez por todas que você foi chamado e está sentado à mesa. Você não é mendigo, você não é qualquer um. Você é filho, você é filha amada, e a tua vida está na mão dele, e ponto final. E é nessa verdade que a gente tem que se assegurar. Ser igreja, vai em paz, cara. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, cara. É isso. Excelente almoço. Dá um abraço quem está do seu lado. Ministre sobre a vida dele. Amém. Vai com Deus. Bom almoço, tá? Em nome de Jesus, cara.